Hoje eu resolvi fazer algo diferente. Eu peguei 6 filmes famosos que todo mundo ama e transformei eles em situações da vida real. Só que tem um detalhe: esses filmes falam de amor e eles falam também de controle, manipulação e perda de identidade. Eu quis testar uma coisa: em que momento o que parece amor começa a virar abuso? E o que aconteceu me surpreendeu e vai surpreender você também. Vamos começar com um filme que muita gente chama de romance. 50 Tons de Cinza. Tem uma cena em que Christian Grey apresenta as regras para Anastasia. Tudo organizado, tudo explicado, tudo com consentimento. Dentro daquele quarto, o famoso quarto vermelho. E ali parece adulto, parece sofisticado, parece até respeitoso. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quem criou todas as regras foi Christian. A Anastasia não está escolhendo, ela está tentando entender se consegue caber naquele mundo. E é aqui que começa. Então eu quis trazer isso para a vida real. Eu sentei com uma pessoa numa conversa normal, nada forçado, nada combinado antes. E aos poucos eu comecei a conduzir coisas simples, tipo: espera eu terminar de falar, deixa que eu decido isso, faz assim, vai ser melhor. Não, agora não, depois. Tudo num tom calmo, sem agressividade, sem pressão aparente. E no começo, a pessoa não só aceitou, ela tentou fazer melhor, tentou acertar, tentou corresponder ao que eu estava pedindo. E aqui está o ponto. O controle não começa sendo rejeitado, ele começa sendo correspondido. Porque no começo não parece controle, parece cuidado, parece alguém interessado, parece alguém que sabe o que quer. E é por isso que tanta gente entra nesse tipo de relação e vai se adaptando aos poucos, sem perceber que começou a abrir mão do próprio jeito, das próprias escolhas, do próprio limite. Agora pensa comigo, O Diabo Veste Prada. Você lembra da cena do suéter azul? A Andy escolhe uma blusa simples e a Miranda começa a explicar de onde aquela cor veio, que não foi escolha dela, que aquilo já foi decidido muito antes, por gente que ela nem conhece. E ali acontece uma coisa muito sutil. A Andy percebe que ela não está no controle de nada. E não é porque alguém gritou com ela, é porque alguém mostrou que ela não sabe o suficiente. Agora traz isso para a vida real. Sabe quando você faz algo simples e a pessoa corrige, mas não uma correção direta? É aquele tipo de comentário que parece tranquilo, mas te desmonta. Não é assim. Você não entendeu? Deixa que eu faço. E no começo, você nem acha ruim. Você pensa: faz sentido. Ela sabe mais. Ele tem mais experiência. Só que isso começa a se repetir. E sem perceber, você começa a duvidar do seu jeito. Começa a pensar 2 vezes antes de falar, antes de decidir, antes de opinar. E aí você já não está mais sendo você ali. Você está tentando acertar o que o outro espera. E aqui tem um ponto muito importante. Não precisa ter grito. Não precisa ter uma ofensa direta para te colocar em uma posição de menos. Às vezes, basta alguém rir, te mostrando aos poucos que o seu jeito nunca é suficiente. Agora, vamos para um filme que confunde muita gente: O Guarda-Costas. Porque ali não tem grito, não tem humilhação direta, tem cuidado. Mas tem uma cena que é a chave. Quando Frank começa a mudar tudo na rotina da Rachel. Ela não pode sair como antes, não pode circular livre, não pode decidir sozinha algumas coisas básicas. E ele sempre justifica do mesmo tipo: é pro seu bem, é para te proteger, e faz sentido. Tem um risco real ali, tem alguém ameaçando ela. Só que ao mesmo tempo a vida dela começa a deixar de ser dela. Agora traz isso para a vida real. Não precisa ter um stalker. Às vezes é bem mais comum do que parece. Não vai nesse lugar, não conversa com essa pessoa, me avisa onde você está, eu só quero cuidar de você. E no começo, isso pode até dar uma sensação boa,
de segurança, de alguém que se importa. Só que existe uma linha muito fina entre cuidado e controle. Porque quando o cuidado começa a limitar as suas escolhas, quando você precisa pedir validação para coisas simples, quando a sua liberdade começa a diminuir, isso deixa de ser proteção e vira outra coisa. E o mais perigoso é isso. Nem sempre vem com uma cara de problema. Às vezes vem com carinho, com preocupação, com aquela frase que parece bonita, mas que no fundo vai te apertando aos poucos. Ah, eu só quero o melhor para você. Agora, vamos para um tipo de relação que muita gente nem percebe como abusiva. Unstoppable. A história de Anthony Robles, um atleta incrível. Mas o que pouca gente presta atenção é no ambiente dentro da casa. Tem cenas em que a mãe dele está ali, tentando manter tudo de pé. E o parceiro dela cria um clima pesado. Não precisa gritar o tempo todo, mas tem crítica, tem tensão, tem aquele jeito de diminuir. E o mais forte não é uma cena isolada, é o ambiente. É a sensação de estar sempre pisando em ovos. Agora traz isso para a vida real. Tem gente que vive assim todos os dias. Chega em casa e já muda até o jeito de falar, escolhe as palavras, evita certos assuntos, fica medindo o clima, porque qualquer coisa pode virar problema. E aí você começa a perceber um padrão. Você não está relaxado, você não está à vontade, você está em alerta. Isso cansa, mas mais do que cansar, isso vai moldando a pessoa, porque aos poucos ela vai se calando, vai evitando, vai se diminuindo para não gerar conflito. E aqui tem um ponto muito sério. Quando alguém vive muito tempo nesse tipo de ambiente, ela começa a achar que isso é normal. E não é. Relacionamento não é lugar de tensão constante. Não é lugar onde você precisa sobreviver. É lugar onde você deveria conseguir ser você, sem medo do que pode acontecer depois. Agora eu quero trazer um exemplo que quase ninguém associa com isso. Harry Potter. Antes de Hogwarts, antes da magia, o Harry mora com os tios. E tem uma cena que todo mundo lembra. Ele dormindo no armário embaixo da escada. Mas o mais forte não é o armário. É como ele é tratado, ignorado, diminuído. Como se não tivesse valor. Como se estivesse sempre sobrando. Ninguém escuta o que ele sente. Ninguém pergunta o que ele sente. Ele só existia ali. Agora traz isso para a vida real. Tem gente que não vive grito, não vive discussão, mas vive isso. Fala e não é ouvido. Se posiciona e é ignorado. Sente e ninguém valida. E aos poucos vai parando de falar. Vai parando de se expressar. Vai parando até de se impor. Porque entende que não adianta. E aqui tem uma coisa muito importante. Silêncio também machuca. Ser ignorado constantemente também é uma forma de violência. Porque vai passando uma mensagem clara. O que você sente não importa. E quando alguém começa a acreditar nisso, ela não só aceita o silêncio do outro, ela começa a se calar também. E se você juntar todos esses filmes, parece que são histórias muito diferentes, mas não são. Tem um padrão ali. Sempre começa leve, pequenas coisas que você até entende, depois vira adaptação. Você começa a ajustar o seu jeito para evitar conflito, para agradar, para manter a relação. E quando você percebe, você já não está mais sendo do seu jeito. Você está tentando funcionar do jeito que o outro espera. E o mais importante, ninguém entra em um relacionamento abusivo sabendo que é abusivo. Porque no começo parece outra coisa. Parece amor, parece cuidado, parece intensidade, só que com o tempo vai ficando pesado. E aí vem a pergunta mais importante de todas. Em que momento você começou a aceitar coisas que no começo você não aceitaria? Porque o problema não começa quando dói. Ele começa quando você começa a se adaptar ao que já está doendo. Se você se identificou com algumas dessas situações, presta atenção nisso aqui. Não ignora. Porque quando você começa a reconhecer esses sinais, você para de entrar no automático. E isso muda muita coisa. Agora faz o seguinte, se esse vídeo te
trouxe alguma clareza, clica em curtir, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ver isso. Se inscreva no canal, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo direto, prático, sem enrolação, e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E manda esse vídeo para alguém específico, alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Não é para todo mundo, mas tem gente que você sabe exatamente quem é. E me conta aqui nos comentários qual desses filmes mais te fez pensar. Um super beijo!